Olá, boa tarde, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, Centro Missionário Terapêutico Chamas Abrasadoras. Estou aqui com muita alegria para mais um Chamas Fest, mais um aprofundamento pós-rebanhão. Então hoje vamos estar falando sobre o tema fé e salvação. Por isso eu já convido você a pegar a palavra de Deus, convido você a pegar as suas anotações, você que está vendo, você que ainda vai ver, sejam todos muito bem-vindos e que nós possamos juntos mergulhar na graça que é a palavra de Deus. Por isso, vamos iniciar orando. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Estamos unidos, vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já convido você a pegar comigo a palavra de Deus no tema deste dia, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Enquanto você pega, nós vamos colocar a nossa canção para fazermos a nossa entrega inicial. Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. Seja bem-vindo, Rony. É o nome de Jesus. Por amor se entregou na cruz, o seu sangue derramou por nós. Nos prostramos em amor. Nós queremos te adorar nessa tarde, Senhor. E queremos professar a nossa fé. Em nenhum outro a salvação, Deus. Deus Santo, forte, imortal, Jesus, meu Salvador. Deixa esse grito sair da sua alma. Reconheça o senhorio de Jesus. Nós reconhecemos, Pai, o senhorio do teu Filho Jesus, o Filho unigênito de Deus. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo no nosso coração, Jesus. Seja bem-vindo, Senhor, nesse aprofundamento no coração de cada pessoa que está vendo e ainda vai ver esta live. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Tu és o Senhor da nossa vida. A água que jorrou, nova criatura sou. O que era velho ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Estou em Cristo Jesus. Viverei. Seja bem-vindo, Edson. Em nenhum outro, Senhor. Não há outro Salvador. Nós nos prostramos aos teus pés, Jesus. Nós nos prostramos aos teus pés. Deus Santo, forte, imortal. Jesus, meu Salvador. Amém. Amados irmãos,
que nós possamos, assim como essa canção diz, que nós possamos nos prostrar diante de Jesus. Que esse aprofundamento nos leve a esta realidade, nos prostrar diante de Jesus. Então eu convido você a pegar comigo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E a palavra vai nos dizer: o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma, corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus para nós neste aprofundamento do dia de hoje. Então, o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós já podemos, simplesmente à luz da palavra de Deus, nós já podemos reconhecer que aquela ideia de que não é possível vivermos de forma irrepreensível nessa terra e em uma santidade perfeita é uma falácia. Por isso nós precisamos entender, assim como a palavra diz, ter o autoconhecimento sobre o nosso ser, espírito, alma e corpo. Por isso nós precisamos compreender que é o Deus da paz que nos concede a santidade perfeita. Então a santidade perfeita, ela não é uma busca meramente humana, mas ela é um dom dado do céu, é um dom de Deus. É o Senhor quem nos concede, por meio da sua graça, a possibilidade de vivermos em santidade perfeita, de forma irrepreensível, conservados de forma irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é possível viver uma vida de santidade nesta terra, é possível viver de forma irrepreensível nesta terra, contanto que nós sejamos conservados pela graça de Deus, pelo Deus da paz. Por isso a importância de estarmos na presença de Deus, prostrados na presença de Deus. Por isso, essa pregação, ela é uma jornada de ascese intelectual e também espiritual. O tema não é apenas um desejo piedoso, mas é uma convocação à integração total do ser humano, espírito, alma e corpo. Por isso nós não podemos ver o ser humano de forma simplesmente tripartida. Nós precisamos ver o ser humano na sua integridade, na sua integração, para que ele possa realmente viver em plenitude de acordo com a vontade de Deus, para que ele seja conservado segundo a vontade de Deus. Por isso, ao falar de santidade perfeita, nós não usamos um tom acusatório. Isso não pode ser feito, mas sim um tom magisterial e paterno. Ou seja, o Deus da paz vai te conceder a santidade perfeita. O Deus da paz vai te conceder a conservação de forma irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós precisamos mostrar que a igreja, ela já conhecia a psicologia da alma muito antes da ciência moderna. Por isso, quando nós citamos o Concílio de Trento, citamos Aristóteles, nós damos a cada um de vocês uma base sólida, onde a nossa emoção pode repousar com segurança. Então, por isso, nós, ao falarmos de santidade perfeita, não podemos usar um tom acusatório, mas sim precisamos levar a cada um o repouso em segurança, uma base sólida. Então, agora vamos falar sobre a meta da integridade, ou seja, precisamos definir santidade não como perfeccionismo, mas como ordem total. Então aqui uma diferença muito importante. A santidade não pode ser definida como perfeccionismo, mas sim como ordem total.
Por isso, Aristóteles, quando ele fala da ética Nicômaco, ele vai dizer: a felicidade, eudaimonia, é a atividade da alma de acordo com a virtude. Então, o que é santidade para Aristóteles? É uma alma ativa. É a alma em atividade, mas ativa de acordo com a virtude. Por isso, a santidade para Aristóteles é a virtude elevada à sua causa final, ou seja, o próprio Deus. Então, para Aristóteles, qual é a causa final da virtude? O próprio Deus. Para que ser virtuoso? Para alcançarmos a causa final, Deus. Por isso, São Tomás de Aquino, também na Suma Teológica, ele vai dizer que a santidade é a virtude, concordando com Aristóteles, pela qual a mente humana se aplica e se aplica a si mesma e aos seus atos a Deus. Então, para São Tomás de Aquino, santidade também é uma virtude. E é uma virtude ao qual a nossa mente se aplica. Então, a mente humana, ela tende a se aplicar à virtude. Ela tende a se aplicar à santidade. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a única tendência do homem é a verdade. Por isso, assim também a visão templária da nossa sobre a tradição, ela vai dizer que o cavaleiro não era apenas um soldado, mas ele era um monge. Ou seja, a santidade perfeita para o cavaleiro templário era prontidão para o sacrifício. Não há conversão sem a morte do ego, ou seja, mors própria. Então é preciso ter a morte do ego para que nós possamos alcançar a conversão. Não há conversão sem a morte do ego. A santidade perfeita na visão templária é a prontidão para o sacrifício. Então, aqui para aqueles que gostam, de falar sobre os templários, que gostam de falar sobre a Idade Média, que gostam de falar sobre esses assuntos, é preciso também reconhecer e tomar posse na própria vida que santidade, nós somos chamados à santidade perfeita. E a santidade perfeita, nessa santidade, nós estamos prontos para o sacrifício. Então, sacrifício e santidade perfeita caminham juntas. E isso também a neuropsicanálise nos traz. Por isso, o conflito entre o ID, que são os impulsos, e o superego, que são as normas, só se resolve quando o eu é reeducado por um sentido transcendente. Olha que interessante. Na neuropsicanálise, nós falamos sobre o ID, que são os impulsos, e falamos sobre o superego, que são as normas. E há um conflito entre os impulsos e o superego, entre o ID e o superego, ou seja, entre os impulsos e entre as normas que nós temos. Por isso, nós precisamos, para que esse conflito se resolva entre o ID e o superego, entre os impulsos e as normas, alguns chamam de crenças limitantes, para que esse conflito se resolva, é preciso que o nosso eu seja reeducado. Mas reeducado por quem? Por um sentido transcendente, ou seja, por um sentido real. Então aqui falamos agora sobre a meta da integridade na visão de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, da visão templária e da neuropsicanálise. Agora vamos falar sobre o Deus da paz, ou seja, a ordem das potências. É preciso explicar que a paz é o resultado da ordem interna. E isso quem diz é São Tomás de Aquino e também o estoicismo. Então aqui nós podemos compreender que a paz que nós tanto buscamos, a paz que nós tanto desejamos, ela é um resultado. E um resultado do quê? Da nossa ordem interna. Por isso, Santo Agostinho e o tomismo também vai nos dizer: a paz é a tranquilidade da ordem. Ou seja, quando o meu interior está em ordem, quando eu tenho tranquilidade interna, eu tenho paz. Por isso, a santidade é colocar a razão submetida a Deus
e as emoções submetidas à razão. Isso nós já falamos nos aprofundamentos anteriores, e você pode buscar para que você possa compreender melhor. Por isso, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, eles vão nos dizer: pax est tranquilitas ordinis. Por isso, a paz é a tranquilidade da ordem. A santidade é colocar a razão submetida a Deus e as nossas emoções submetidas à razão. Por isso, há uma ordem: Deus, razão, emoções, Deus, razão e emoções. Por isso, a santidade é colocar a razão submetida a Deus, as emoções submetidas à razão. Por isso, o estoicismo vai dizer, através de Marco Aurélio, que a paz vem de distinguir o que nós podemos controlar, ou seja, que são os nossos juízos e as virtudes, daquilo que não podemos. Então, o que nós podemos controlar em nós? Juízos e virtudes. Isso está no nosso controle. Por isso, a conversão começa quando paramos de lutar contra a providência. Por isso, a providência se manifesta na graça em que a palavra do Senhor nos diz: o Deus da paz nos concederá a santidade perfeita. E que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a palavra fala sobre espírito, alma e corpo. Então é aqui, nesta terra, meu querido, que nós podemos viver num estado conservado e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em santidade perfeita. Então, não acredite naqueles que dizem que santidade não é possível. Isso não é verdade. Pela graça de Deus, pelo Deus da paz, assim como diz São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, a santidade é colocar a razão submetida a Deus e as emoções submetidas à razão. Através dessa submissão, através da morte do nosso ego, através da conversão, quando paramos de lutar contra a providência, nós podemos sim viver de forma irrepreensível e em santidade perfeita. Está no nosso controle controlar juízos e virtudes. E aqui a psicorreeducação vem confirmar. O pecado é uma desordem cognitiva. A conversão, sim, é a reestruturação cognitiva da alma. Então, quando nós juntamos ciência e fé, quando nós unimos essas duas vertentes, nós vemos que elas se complementam e não se contradizem. Por isso, para a psicorreeducação, o pecado é uma desordem cognitiva. E conversão é reestruturar a alma de forma cognitiva. Por isso que você possa compreender também quando o Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 2304, a paz não é apenas ausência de guerra, mas é obra de justiça e efeito da caridade. Então a paz que nós buscamos não acontece só quando há ausência de guerra, mas sim quando há obra de justiça e efeito da caridade. Então aqui nós podemos, no parágrafo 2304, compreender que a paz que buscamos, a santidade perfeita, a conservação irrepreensível da nossa vida até a vinda de Jesus Cristo se dá por obras de justiça, por efeito de caridade e não só por ausência de guerra. Então falamos agora sobre a ordem das potências, através de São Tomás de Aquino, através de Santo Agostinho, através de Marco Aurélio no estoicismo, através da psicorreeducação e através do Catecismo da Igreja Católica. Agora vamos falar sobre espírito, alma e corpo, ou seja, a engenharia da conversão. Só voltando um pouquinho sobre a ordem das potências, eu vou repetir. Santidade é colocar a razão submetida a Deus
e as emoções submetidas à razão. Deus, razão e emoções. Agora vamos falar sobre espírito, alma e corpo, a engenharia da conversão. É preciso desmembrar a antropologia cristã aplicada à terapia cognitiva comportamental e à neurobiologia. Então, vamos falar um pouquinho dessas vertentes. Nós podemos compreender, eu fiz questão de trazer esse aprofundamento, para que nós possamos compreender, amado, que a santidade não é uma alienação. A santidade não é uma falácia, não é uma narrativa, não é uma historinha, não é coisa de gente fanática, não é coisa de louco, de carismático, de batizado no fogo, não é. De pessoas do reteté, não. Santidade é realidade. Santidade é estado de vida, é muito mais que um estado de vida. Santidade é a nossa essência. Por isso, o corpo, nós vamos ver falar um pouquinho agora de biologia e de neurobiologia. A santidade começa no cuidado com o templo. E qual é o templo? O nosso corpo. Por isso, a terapia cognitiva comportamental, ela ensina que os nossos comportamentos, ou seja, o corpo, eles alteram os nossos pensamentos, a alma. Então, vamos lá. Corpo altera a alma. Comportamento altera pensamento. Olha que interessante isso. Comportamento altera pensamento. Corpo altera a alma. O jejum e a disciplina templária são ferramentas de autocontrole inibitório do lobo frontal. Então, o jejum e a disciplina, e aqui nós damos exemplo da disciplina templária, jejum e disciplina são para nós ferramentas de autocontrole e de autocontrole inibitório, que inibem o nosso lobo frontal. Então, olha que coisa grandiosíssima. Nós, através do jejum e da disciplina, podemos alcançar o autocontrole inibitório, ou seja, que vai inibir o nosso lobo frontal. Por isso, quando nós falamos de alma, agora do psiquismo e na neuropsicanálise, onde residem as feridas e os traumas é a alma. Então, é na alma, é no nosso psiquismo que residem feridas e traumas. E o Catecismo da Igreja Católica, ele vai nos falar que o pecado é uma ferida da alma, é uma chaga. Por isso, nós precisamos compreender que na nossa alma residem feridas e traumas. E a conversão exige um enfrentamento dessas crenças centrais, que são desadaptativas através da luz da verdade. Então é a luz da verdade que nos leva a enfrentar essas crenças centrais de feridas e de traumas que residem na nossa alma. Então a nossa alma, ela precisa ser alcançada pela luz da verdade. Por isso eu fiz questão desse aprofundamento, porque muitas vezes em missões, em pregações, em grupos de oração, ou em comunidades, você não tem tempo suficiente para você conseguir aprofundar os temas. Por isso é preciso compreender, trazer à luz da consciência essas verdades sobre nós, esse processo de autoconhecimento, para que você possa ver que aquilo que Deus te pede, que aquilo que Deus nos pede, não é algo impossível de ser realizado, mas nós podemos sim, pela graça, pelo poder do Deus da paz, nós podemos sim ter autocontrole. Nós podemos sim viver uma vida em santidade. Então, na alma, no nosso psiquismo, onde residem feridas e traumas, é a luz da verdade que vai nos fazer enfrentar essas crenças centrais, que são desadaptativas, ou seja, não se adaptam a nós. Nós não fomos feitos na nossa essência para que possamos viver uma vida inteira condenados a feridas e traumas.
Não, Jesus nos libertou. A palavra de Deus diz: onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. Nós somos libertos pelo sangue de Cristo. Em nós há liberdade pelo poder do Espírito Santo. Então, onde se residem em nós feridas e traumas, nós precisamos ser visitados pela luz da verdade. E eu tenho reparado esses dias atuais, eu acredito ser até um mover do Espírito mesmo, um sinal de Deus, como as pessoas estão incomodadas com a luz. Porque se nós separarmos, é como Deus estivesse lançando luz às trevas, porque tudo está sendo colocado em cima da mesa, muito às claras, nada mais está ficando escondido, como a própria palavra de Deus diz, né? Não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Por isso, o Senhor não faz nada sem antes revelar a seus servos, né? E eu acredito que Deus está nos dando um tempo de graça, que nós já estamos sim, como o próprio catecismo diz, nós vivemos agora no tempo do testemunho, no tempo do Espírito Santo. Então nós somos chamados a viver nesse tempo, no tempo do Espírito Santo, no tempo do testemunho, de homens e mulheres que não se adaptam a traumas e feridas, de homens e mulheres que acreditam que as suas crenças centrais, os seus traumas, as suas feridas, as suas dores, os seus sofrimentos, eles podem ser enfrentados pela luz da verdade. Então, quando a luz de Cristo alcança a mente do homem, a alma do homem, o psiquismo do homem, essa luz dissipa as trevas. Por isso libertações acontecem, curas acontecem, conversões acontecem, milagres acontecem, porque o homem está sendo visitado pela luz da verdade, está sendo alcançado na sua essência. Por isso, o Espírito Santo, a graça de Deus, no parágrafo 367, vai dizer: a parte do ser aberta ao infinito é o Espírito. Então é o Espírito, o nosso Espírito, que é a parte do nosso ser aberta ao infinito. Então, meus queridos, olha, essa historinha de que santidade não é para mim, santidade não é para nós, olha, vocês me desculpem, mas na autoridade do nome de Jesus, e como hoje, com a graça de Deus, como terapeuta, eu quero dizer para você, não é verdade. A nosso espírito é aberto ao infinito. O seu espírito é aberto ao infinito. Se falaram qualquer coisa contrária a você, te enganaram. Desculpe, enganaram você, enganaram a mim. Por isso, é aqui que o Espírito Santo opera a justificação. O Espírito Santo, através da graça de Deus, opera no nosso espírito a justificação. E porque o Espírito Santo opera, nós somos justificados. E podemos viver uma vida em santidade. Amado, eu quero convidar você nessa tarde a viver essa vida de santidade. Eu quero convidar você a se libertar dessas crenças centrais. Isso sim são falsas crenças. Isso sim são crenças limitantes. Você tendo seu espírito aberto ao infinito, você acreditar que você não pode ser livre, que você não pode ser liberto, que você não pode ser curado, que você não pode ser liberto das suas feridas, dos seus traumas, que a sua alma, o seu psiquismo não pode ser liberto pela luz da verdade. Não, isso não é verdade. Por isso o Concílio de Trento, ele também nos diz, a santidade não é apenas remissão de pecados, mas santificação e renovação do homem interior. Então, quando eu digo que eu vivo uma vida em santidade, quando Deus me diz, o Deus da paz vos concederá viver em santidade perfeita, vou voltar. O Deus da paz, ele
nos concederá a santidade perfeita em todo o nosso ser, espírito, alma, corpo, ou seja, aqui nesta terra, nós seremos conservados irrepreensíveis para a vinda de Cristo Jesus. Meu querido, o Concílio de Trento vai dizer que santidade não é apenas remissão de pecado. Deus não nos deu o seu Espírito Santo só para que nós pudéssemos ser remidos dos nossos pecados. Não, meu querido, nós somos muito maiores que os nossos pecados. Nós vamos muito além que os nossos traumas, muito além das nossas feridas, muito além dos nossos pecados. Não, Deus me deu o Espírito Santo. Deus me deu o Espírito, a parte do meu ser que é aberta ao infinito, para que eu pudesse ser santificada, para que o meu homem interior, o meu interior fosse renovado. E tudo aquilo que dizem de você, que você não presta, que você é um lixo, que você não serve para nada, que você não é bom pregador, não é bom formador, que você é isso, que você é aquilo, que ficaram sabendo isso de você, isso daquilo, eu quero dizer para você, meu querido, você tem um espírito, onde esse espírito é aberto ao infinito. Se abra ao infinito, que é o próprio Deus. Deixa o Espírito Santo operar a justificação em você, para que você mostre ao mundo, testemunhe ao mundo. Nós estamos no tempo do testemunho, no tempo do Espírito Santo. Permita que Deus faça em você a obra dele, e você possa testemunhar ao mundo não só a remissão dos teus pecados. Você não nasceu para provar ao mundo que você foi somente remido dos pecados, não, mas que você foi santificado, que você foi renovado, que você tem o seu interior renovado, aberto ao infinito, e o Deus da paz concedeu a você santidade perfeita, e ele conservará você irrepreensível. Ele não só nos dá santidade, ele não só nos redime do pecado, não só nos dá santidade, mas ele nos conserva irrepreensíveis. Ele renova o nosso interior para a vinda de Jesus. E quando Jesus vier, meu querido, aqueles que diziam que você não era nada, eles vão ver Jesus dizer para você: vinde a mim, benditos do meu Pai. Por isso, ah, meu querido, você é muito além do que você pensa. Eu sou muito mais do que eu mesma penso. Aquilo que pensamos de nós ainda não é nada diante daquilo que Deus, do que realmente somos diante de Deus. Por isso agora precisamos falar sobre o processo de santificação. E aqui nós vamos falar do Concílio de Trento e da luta contra a concupiscência. Então, a santificação é um processo. Não é um estalar de dedos, não é de uma hora para outra. Pode sim acontecer conversões rápidas, mas a conservação, ela não é de um momento para outro, ela é um processo. Por isso é preciso diferenciar justificação de santificação progressiva. Vamos lá. Concílio de Trento, decreto sobre a justificação. A justiça recebida, ela é preservada e é aumentada diante de Deus pelas boas obras. A fé sem obras é morta. Aqui nós estamos falando agora do processo de santificação. Então, o Concílio de Trento, quando ele fala sobre o decreto sobre a justificação, ele nos diz que a justiça que nós recebemos da parte do Espírito de Deus, ela é preservada em nós. E além de ser preservada, ela é aumentada diante de Deus. Ele só não nos preserva, mas ele aumenta a justificação que operou em nós. Deus não se contenta só com que você fique daquela forma da primeira conversão. Não, Deus, por isso a palavra de Deus diz: voltai ao primeiro amor. Meu querido, não, Deus não quer que você fique daquele jeitinho com você na sua primeira conversão. Não, Ele quer que isso aumente, que isso progrida. E como que a justiça de Deus,
A justificação vai ser preservada e aumentada na tua vida pelas boas obras. É as nossas boas obras diante de Deus que farão com que a justiça divina aumente e se preserve em nossas vidas. Por isso a palavra diz: a fé sem obras é morta. Para que nós verdadeiramente possamos ser conservados na fé, na justificação divina, nós precisamos ter boas obras. Porque ao realizarmos boas obras, lembra que eu disse? Vivemos no tempo do testemunho, no tempo do Espírito Santo, é o que o Catecismo da Igreja nos diz. Nesse tempo do testemunho, nesse tempo do Espírito, nós precisamos realizar boas obras para manifestar a nossa fé na nossa justificação, na justiça que Deus operou em nós. Agora vamos falar sobre o que Platão diz. A alma é como uma carruagem, a razão deve guiar os dois cavalos. Quem são os dois cavalos? As paixões. A conversão é o treinamento constante do cocheiro. Então imagine uma carruagem. Existe a carruagem, existem os dois cavalos e existe o cocheiro. O cocheiro, ele está, para Platão, constantemente em treinamento. E nós estamos constantemente em treinamento. As boas obras que realizamos são um treinamento constante. A nossa conversão é um treinamento constante. Por isso, a nossa razão deve guiar os dois cavalos da nossa carruagem. Não é o cavalo que nos guia. Não, nós não somos o cavalo. Não, nós não somos o cavalo. Nós somos aqueles ao qual o próprio Platão diz que a nossa alma é a carruagem, a razão é o guia dos cavalos e a conversão é o treinamento constante do cocheiro. Então, a terapia cognitiva comportamental e a virtude também vem falar conosco, através desse processo de santificação. E a virtude, eles nos dizem que a virtude é um hábito bom. Então, lembra quando eu disse que o pecado é um hábito desordenado? É uma falha, uma desordem cognitiva. Então, aqui a virtude também é um hábito, mas é um hábito bom. E a neuroplasticidade, ela vai nos falar que a santidade é a criação de vias neurais de santidade. Ou seja, através da repetição de atos de caridade. E quando eu falo aqui de atos de caridade, amado, eu não estou falando de dar dinheiro para ONG, dar dízimo, de visitar os presos, dar comida para os pobres, não. Eu estou falando de atos de caridade, que São Francisco de Sales vai nos dizer que é o amor a Deus. Então, quando nós realizamos obras de caridade, ou seja, quando as nossas obras são feitas por amor a Deus e não por vaidade, soberba, para ganhar likes, compartilhamentos ou para que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo, quando nós fazemos esses atos de caridade de forma repetitiva, nós criamos vias neurais de santidade. Nós criamos a virtude, que é um hábito bom. Então, a neuroplasticidade também conversa com a santidade. Quando ela diz que a santidade cria no ser humano vias neurais de santidade. Então, aqui nós precisamos ver que a santidade, ela também visita o nosso psiquismo, a nossa psique, a nossa mente. Então, nós também precisamos de vias neurais santas, de vias neurais sadias. Olha que grandiosidade, santidade. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com os extremos. Nós não podemos ser extremistas. Nós não podemos ser nem muito cientificistas, mas também nem muito loucos, alienados na fé. Nós precisamos conversar. Ciência e fé precisam conversar, precisam se complementar. Então há o lado espiritual, mas também há o lado humano. E a santidade, amado, não é só para uma vida espiritual. Santidade é para uma vida humana ordenada. Nós somos chamados à ordem. Por isso o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2013, vai dizer que todos os fiéis cristãos são chamados à plenitude da vida cristã.
e a perfeição da caridade. Então eu quero dizer para você aqui, meu querido, que com muito respeito a todos, que santidade é para a vida. Santidade não é só para o céu. Lá no céu vão estar os santos, mas que viveram a santidade na terra. Porque se você não for santo na terra, você não vai chegar ao céu. Por isso nós precisamos ser santos aqui. O Deus da paz quer nos santificar aqui. O Deus da paz morreu numa cruz para nos justificar aqui. Para que vivendo aqui, a essência do que Ele realmente nos chamou a ser, nós alcancemos a visão beatífica de Deus. Sonhe com o céu a todo instante, como diz a canção, né? Sonho com o céu a todo instante. Concedei-me o convívio dos eleitos. Mas isso vai ser alcançado lá, se você viver aqui. O já, mas não ainda, que a teologia diz. Por isso, meu querido, vamos encerrando esse aprofundamento falando sobre a conservação irrepreensível para a vinda de Jesus Cristo. É preciso que nós sejamos conservados de forma irrepreensível. Por isso, aquela escola de samba que foi muito infeliz, né, nesse ano, ela colocou aquelas latinhas de conserva, né? Só que ela jogou ali os cristãos, jogou ali a família. E eu quero dizer para você, realmente, nós somos conservados para a vinda gloriosa de Jesus. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo do que você viu. Foi, sem eles saberem, eles foram usados para que eles pudessem mostrar a nós que nós precisamos sim estar na conserva. Nós precisamos sim ser conservados para a vinda gloriosa de Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Por isso, isso se dá pelo impacto escatológico e pelo apelo à decisão. Deus está hoje apelando à nossa decisão. Por isso, o estoicismo, ele vai dizer através do Memento Mori, uma devoção riquíssima que eu convido você a buscar, viver cada dia como se fosse o último, mas planejando como se vivesse para sempre na eternidade. Então, isso para o cristão é algo que precisa ser dito em alto e bom som. Nós precisamos sim viver como se fosse o último dia, mas nos planejando para viver para sempre na eternidade. Eu vivo como se fosse o último dia nesta terra, mas tendo a convicção que Deus me preservou, que Deus me conservou, irrepreensível para a vinda gloriosa de Cristo. E se eu não ver Ele vindo, eu irei ao seu encontro. Por isso eu me preparo, eu espero, Memento Mori, eu espero a vinda gloriosa de Cristo. Se tu não vier, eu irei. E eu irei irrepreensível para a tua presença, conservada na tua presença. O Deus da paz me concederá a santidade perfeita. Por isso a espiritualidade tradicional, que é o foco nos novíssimos, ou seja, morte, juízo, inferno e paraíso. A santidade é a única bagagem que atravessa o céu. E aqui para aqueles que adoram jogar na nossa cara, né? Ah, você não vai levar nada pro céu. Quando você for, você não vai levar nada daquilo. Mentira! Mentira! Para o cristão pode dizer, vou levar sim, santidade. Aleluia! A santidade, segundo a nossa espiritualidade tradicional, será a nossa única bagagem. Será a nossa única bagagem. Por isso nosso foco está na morte, no juízo, no inferno e no paraíso. Por isso o apelo final, santidade não é para fraco, amado, é para bravos. Aleluia, eu convido você a ajudar a divulgar essa live. Se eu pudesse explodir, só que eu tenho tempo que tem que cumprir aqui. Meu querido, santidade não é para fraco, é para bravo. É a cavalaria do Espírito, que o Deus da paz não encontre em nós um campo de batalha desordenado, mas um templo em ordem.
Nós não somos um campo de batalha desordenado, não. Nós somos um templo. E aqui para aqueles que adoram dizendo, a minha vida é uma batalha, uma eterna batalha. Eu quero dizer para você, a tua vida tem batalhas, mas você é templo, meu querido. Nós somos um templo em ordem. Nós que o Deus da paz, que nos concederá santidade perfeita, que nos preservará, que nos conservará irrepreensíveis até a vinda de Jesus, que ele não encontre em nós um campo de batalha desordenado, mas um templo em ordem. Convido você a fechar seus olhos agora e nós vamos orar. Não tem mais o que fazer. Vamos orar. E eu quero encerrar com a palavra que Deus me deu, que está em João, capítulo 10, versículo 37, que vai dizer assim: se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não mas se as faço, mesmo assim não acrediteis em mim. Sendo assim, crede nas minhas obras, a fim de reconhecer de uma vez que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que nós possamos dizer, junto com Jesus: se eu não faço as obras de meu Pai, vocês não acreditam em mim. Mas se eu fizer, vocês também não acreditam. Então, não acredita em mim, acredita nas obras que eu faço. Por isso, reconheça de uma vez que as obras que eu faço só são feitas porque o Pai está em mim e porque eu estou no Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos encerrar com esta canção. Que o Espírito de Deus, o Deus da paz, venha nos conceder santidade perfeita e venha nos conservar irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Fecha seus olhos, meu querido, e deixa essa canção selar isso no teu coração. Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. Só você. É o nome de Jesus. Só você pode fazer isso comigo. Se entregou na cruz. Só você. O seu sangue derramou por Eu me dou a você. nós. O meu espírito é aberto ao infinito. Sela em nós a tua santidade, Deus. Nós te pedimos a tua graça, é só por ti. É só pela tua graça que seremos santos. É só pela tua graça. Nós precisamos da tua graça, Pai, em nome de Jesus. O nosso espírito é aberto ao infinito, Deus. Cria em nós vias neurais de santidade, Senhor. Cria em nós vias neurais de santidade, Jesus. Nós te suplicamos, Senhor. O nosso foco, Senhor, está nos novíssimos da Santa Igreja: morte, juízo, inferno, paraíso. E a santidade é a nossa única bagagem para atravessarmos o céu, Deus. Bendito seja teu nome. A santidade não é para os fracos, mas é para os bravos, Senhor. Faz-nos bravos. Faça-nos bravos, Deus. Shiri, alabararia, alabarassuri, alabararia, alalalalala. Viverei para proclamar. Em nenhum outro a salvação.
E é assim, meu querido, que nós queremos terminar esse aprofundamento hoje. Em nenhum outro há salvação. Sou Valéria Godoy, fundadora do Centro Missionário Terapêutico Tradere, no nosso grupo de oração. Ele está sendo totalmente reorganizado. Então, hoje, nós podemos dizer, estamos a serviço do Evangelho, a serviço da igreja. Então, muitas pessoas estão perguntando para mim, para que nos levarem em missão. Entre em contato conosco. Eu vou conversar com você sobre tudo que é necessário. Estamos em comunhão com a Santa Igreja. Então, que você possa, se você desejar, como algumas pessoas estão me perguntando, entre em contato conosco. Mas eu quero desde já dizer a você, nos ajude a compartilhar esta live, porque a nossa missão é evangelizar. Que Deus abençoe muito você e até o próximo aprofundamento, se Deus quiser.